Na aula de hoje nós vamos usar um pouco, usar um pouco da tradição judaica, e usando da tradição judaica, nós vamos desmistificar alguns pontos. Também podemos deixar de analisar a judaica vai dizer a respeito, né? Só um minuto, corrigir alguns pontos aqui. Então, nós devemos ter a compreensão de que, mesmo que nós estejamos lendo um texto do Novo Testamento, nós temos que atentar para o contexto antropológico, sociopolítico, cultural em que aquele texto foi escrito. Então, é impossível, exegeticamente falando, se você parte da exegese literal para tirar, né, as intenções do texto como significado pretendido, entendeu? O relacionamento entre escritor e destinatário, tudo isso você precisa ter a perspicácia de entender o contexto em que o texto foi escrito. No texto das 7 pragas, das 10 pragas, perdão, e o texto das 10 pragas não é apenas um texto do Êxodo, eu estou trazendo porções para vocês que iniciam no capítulo 7, a partir dali, nós vamos entender por que Deus tratou com o povo do Egito dessa forma. A tradição judaica, ela usa no princípio de que Deus paga os egípcios com a mesma moeda em cada praga. E nós temos também o princípio religioso, em que Deus derrota as divindades egípcias a partir de que ele manda cada praga. Nós sabemos que o povo egípcio são politeístas, eles adoram vários deuses, e partindo desse princípio da adoração de vários deuses, eles irão ter e sofrer uma derrota pela parte do Eterno em cada uma dessas pragas. A primeira praga, nós já encontramos uma espécie de duelo, na qual Yahvé derrota uma divindade do Egito. Professor, qual a divindade? A primeira praga, as águas do Nilo transformam-se em sangue. Segundo o Midrash, a tradição judaica que o Midrash escreve, você vai ver que quando é para ferir o Nilo, Deus usa Arão, Deus não usa Moshe, não usa Moisés. Por que Deus não usa Moisés para ferir o Nilo? Para que as águas do Nilo se tornem sangue. Primeiro ponto. Segundo o que a tradição judaica diz, Moisés não faz isso porque Deus não é ingrato. Porque foi através das águas do Nilo que Moisés foi salvo. Aí tem outro ponto, tem uma contrapartida dentro desse assunto. Por quê? Porque o Talmud, ele diz que as águas se transformam em sangue como penalidade para os egípcios, porque os egípcios matavam as crianças hebreias, lançavam para que os crocodilos do Nilo devorassem essas crianças. Então, como castigo, Deus faz com que as águas se tornem sangue. A Cabalá diz, e ela vai mais adiante, porque o que a Cabalá diz? Que não apenas as águas do Nilo tornaram-se sangue, mas todas as águas do Egito, exceto as águas que os hebreus consumiam. Devemos entender que aqui são visões, níveis interpretativos. Os judeus, eles têm níveis interpretativos. E outro ponto muito interessante, que os rabinos mais conservadores dizem, que Deus feriu o Nilo porque o Nilo é um símbolo de prosperidade, fertilidade,
de bonança. Por quê? Eram nas vazantes do Nilo, nós usamos essa expressão aqui no Nordeste, à beira do Nilo, às margens do Nilo, que os egípcios plantavam as suas plantavam os seus vegetais, os seus legumes. Então o Nilo era sinônimo de prosperidade. Também era uma divindade cultuada pelos egípcios. Então Deus fere essa divindade e aqui mostrando o seu poder sobre todas as coisas. A segunda praga do Egito, ela vai ser a praga das rãs. E esta praga das rãs, ela também entra dentro do princípio das divindades, porque existiam divindades no Egito que possuíam formas de rãs. Vale ressaltar que, se nós formos para o Novo Testamento, Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele diz que o ser humano deixou de adorar o Criador para adorar a criatura. E deixando de adorar o Criador para adorar a criatura, o que eles fazem? Eles fazem imagens de quadrúpedes, de animais, de tudo quanto é animal, tudo quanto é jeito para adorar. Então, mais uma divindade derrotada no Egito. E os rabinos, eles usam a expressão midá keneged midá, em hebraico. O que seria um midá keneged midá? Seria pagar-se com a mesma moeda, né? O que acontece? As rãs vão trazer um odor terrível do Egito. Vão trazer uma peste, porque elas morrem, apodrecem, e vai fazer com que tudo fique fétido, podre. E aqui está mais um pagamento com a mesma moeda, digamos assim, que Deus entregou para aquele povo cruel que vinha fazendo o seu povo, os hebreus, sofrerem já há muito tempo. A terceira praga é a praga dos piolhos. Praga dos piolhos. A Cabalá diz que esta praga é uma praga que está atrelada ao que eles faziam com que os judeus sofressem. Porque, segundo a tradição, eles não deixavam que os judeus cuidassem da sua saúde, digamos assim, da sua higiene. Eles faziam com que os judeus vivessem em uma região muito insalubre, e assim os judeus pegavam algumas pestes, como piolho, pulgas, algumas coisas, e eles nem deixavam sequer que os judeus se tratassem. E segundo a tradição judaica, segundo a Cabalá, diz que Deus usa mais uma vez do midá keneged midá, que seria o quê, professor? Seria pagar-se com a mesma moeda, com o mesmo preço que eles fizeram. E aqui nós temos a terceira praga. Na terceira praga, os piolhos atingem animais, pessoas, e vai causar um desastre muito grande. Por que esse desastre, professor? Porque você imagina uma peste de piolhos, aonde você for, tem piolho, e por todo o seu corpo piolho, e o Midrash disse que tinham piolhos enormes, que sugavam muito sangue. Então agora nós temos uma peste atingindo o Egito de forma muito, mas muito veemente. Então, aqui mais uma praga descrita no livro do Êxodo. Quarta praga, praga das feras. Nossa, segundo a tradição, as feras devoravam tudo, pessoas, outros animais. E vale ressaltar que o Egito era preparado para isso. O Egito era praticamente impenetrável por feras. Mas diz a Bíblia Sagrada que as feras vieram, devoraram tudo, matando tudo, comendo tudo. E segundo a tradição, mataram muitas pessoas. Muitas pessoas. Diz, eu vou usar a expressão, uma lenda judaica, que os crocodilos saíam de dentro do Nilo, de dentro dos rios, e eles entravam nas casas, matavam pessoas, serpentes e diversas outras feras.
mas nós nos detemos à Escritura, são apenas paralelismos que nós estamos usando. Quinta praga, peste nos animais. Agora nós vamos entrar dentro de um nível maior, porque Deus agora ele entra dentro da economia do Egito. Porque você vê que até agora as pragas elas estão trabalhando, digamos, das pessoas, na água, e as coisas vão passando ali, Moisés vai orando, alguma coisa vai se resolvendo, mas quando nós entramos nessa praga, essa praga ela tem um significado muito grande, porque Deus está entrando no que nós conhecemos como economia. Porque o Egito, ele importava, ele vendia, ele comercializava muito, mas muitos animais, entendeu? Então, o camarada que usava charrete, você vê que Salomão mesmo, ele vai comprar cavalos do Egito. O camarada que cria o boi, o camarada que usa charrete, o camarada que isso, aquilo. Você vê que tudo isso vai estar dentro da economia. E agora os animais começam a morrer. Você vê que Yahvé, ele atinge a economia daquele povo. Quando ele atinge a economia daquele povo, as coisas vão ficar terrivelmente difíceis. Porque nós estamos falando da maior potência do mundo antigo neste momento. E Deus está prestando diante deles e derramando diante deles o juízo sobre as divindades do Egito. Por exemplo, nós temos várias divindades, por exemplo, nós temos o próprio Anubis, que vai ser o deus dos mortos na mitologia egípcia. Nós temos, ele é uma espécie de chacal. Então, tudo isso, você está vendo que Deus vai destruindo e vai mostrando, não, eu sou o Senhor. A expressão achei a rie do hebraico, eu sou o que sou, entendeu? Ela é usada de forma prática nas pragas do Egito. Então, atinge-se a economia do Egito. A praga das úlceras, feridas expostas. Eu diria que essa praga ela foi uma praga muito terrível. E você vê que o nível vai aumentando, você vê que as coisas elas vão se tornando mais difíceis a todo tempo. Né? Praga que causa dor, praga que atinge os egípcios de forma terrível e os levam a praticamente a uma falência prévia. Por quê, professor? Porque você imagina quantas pessoas não morreram com úlceras naquele tempo? E a tradução para úlceras aqui serão feridas expostas. Várias feridas que do nada surgiam no corpo, não tinha cura. E você vai ver que por diversas vezes os feiticeiros de Faraó, eles tentam resolver esses problemas, tentando criar solução, eles não conseguem. Em alguns momentos eles maqueiam, mas em outros momentos eles não conseguem. E diante de nós, o que que nós temos? Nós temos Deus mostrando o seu poder. Mas aí entra aquele princípio, mas como que Deus pode mostrar o seu poder, fazer este povo todo sofrer? Não existiam pessoas inocentes ali? Aqui que mora. Não existiam. Os egípcios, em sua totalidade, eles eram más. Eles eram corruptos. Eles destruíam, eles matavam. O Migda Hamigdbar, que é a expressão que eu usei agora há pouco para falar a respeito de colher o que plantou, pagar na mesma moeda, está sendo aplicado. É algo que a pós-modernidade tirou de nós. Entender que nós vamos pagar por tudo de errado que fazemos. E a pós-modernidade tirou de nós. Nós achamos que podemos fazer tudo, que nada vai ser colhido. Vai colher. Vai pagar na mesma moeda. Vai sofrer também. Como você fez alguém sofrer, você vai sofrer. Não adianta. Sétima praga, granizo. Só que o granizo aqui, também conhecido como saraivas, segundo a tradição judaica, as judaicas eram pedras de gelo com fogo dentro. Parece algo que não pode acontecer, é um milagre. Mas por que nós não podemos crer nisso? Se você crê que o Mar Vermelho vai se abrir nos próximos episódios, por que você não pode crer que Deus pode mandar granizo, pedra de gelo com fogo dentro? Porventura a matéria para ele não pode ser manipulada?
Qual o problema? Só que isso aqui agora vai atingir a casa dos egípcios, vai destruir telhado, vai matar animais, vai matar pessoas que estão na rua, vai destruir moradias e vai se tornar um caos. O Egito está em caos. O Egito está em caos. Nunca se viu antes tamanho sofrimento no Egito. Logo a maior potência do mundo. Logo o Egito, né? Para você ver. Oitava praga, praga dos gafanhotos. Essa praga aqui ela é bem peculiar. Por quê, professor? Porque aqui, segundo a tradição, os gafanhotos são das mais diversas raças. E segundo o que a tradição judaica diz, os egípcios, ao verem os gafanhotos chegarem, eles disseram, pronto, nós vamos nos alimentar de gafanhotos, porque eles se alimentavam de raças específicas de gafanhoto. Isso aqui é histórico, várias culturas. É o kasher, chamado em hebraico, é uma raça de gafanhoto que se come. Então diz a tradição que os gafanhotos vieram, acabaram com o restante da cega, com tudo que ele tinha de plantação, com o que não tinha sido destruído pela saraiva e pelas outras pragas, e os egípcios disseram, vamos comer os gafanhotos. Porém, quando eles iam procurar os gafanhotos, não havia gafanhotos. A ideia era um milagre da parte de Deus para afligir o Egito, não para trazer solução. Não para trazer solução. E a nona praga, praga da escuridão. Todas essas pragas, elas atingiam uma parte do Egito, mas a parte onde tinha um povo hebreu não era atingido. A praga da escuridão diz que os egípcios tentaram procurar abrigo com os judeus. Mas segundo a tradição judaica, esta é a única praga que também atingiu os judeus. Os hebreus que estavam ali, segundo a tradição, também foram atingidos pela praga da escuridão por algum tempo. Para que se os egípcios viessem procurar abrigo, sequer encontrassem eles. Décima e última praga. A morte chegou. A morte do primogênito. Segundo a tradição, segundo o Midrash, diz que esta praga ela foi bem pior do que se mostra na novela da Record e nos livros. Por quê? Porque segundo o que a tradição conta, os hebreus são um povo promíscuo. Tinham casas e teve casas que morreram mais de um primogênito. Por quê? Porque às vezes o rapaz, o filho que ali estava, era primogênito do pai, mas não da mãe, ou da mãe não do pai. Ou às vezes ele era o primogênito, a mulher dava à luz àquele filho, não era primogênito dela, mas era primogênito do outro homem com quem ela teve um caso extraconjugal. Então causou uma confusão muito grande, porque teve casos de morrer 2 primogênitos. Mas como? Se o meu primogênito é o Francisco, como é que o Raimundo morre? Porque o Raimundo, ele é meu filho, mas não é teu, ele é primogênito de outro homem. E aqui começa um caos, como o juízo da impureza dos egípcios. E esta praga chega também no palácio de Faraó. Só que tem um detalhe. Deus poupou a vida de Faraó, porque Faraó devia ter morrido nessa praga. Porque ele era primogênito. Só que ele não morre, para que ele visse o juízo de Deus. Então você vê que Deus ele poupa a vida de Faraó, ele não morre, mas ele viu o que Deus vai fazer. É muito simples nós chegarmos e explicarmos dessa forma e dizermos, como é que Deus pode fazer isso? Que Deus é esse? Que Deus é esse que traz tamanho juízo para este povo? A verdade é que nós romantizamos o Evangelho. Tome muito cuidado para você não romantizar o Evangelho. O Evangelho, ele não é, a bandeira do Evangelho, ela não é colorida. A bandeira do Evangelho, ela possui cor de sangue. Já dizia um grande escritor medieval. A bandeira do Evangelho, ela é cor de sangue. Se você está aqui hoje, se você está aí, é porque muitos e muitos mártires morreram para que você tivesse um exemplar da Bíblia. John Hus morreu por traduzir a Bíblia. Martin Lutero foi perseguido por traduzir e por explicar a Bíblia como ela era. Savonarola morreu por causa da Bíblia. Diversos pré-reformadores e reformadores foram mortos na fogueira para você ter a Bíblia. Não romantize o Evangelho.
O Evangelho é poder de Deus, mas para o contexto sociopolítico, cultural que estamos inseridos hoje, o Evangelho é escândalo. O Evangelho não é escândalo no sentido pejorativo, mas ele é escândalo para quem não entende o seu poder. E para o mundo que está lá fora, o Evangelho ele tem que ser o que está escrito em Atos 1:8. Ala epsester dunami. Dunami. Mas recebereis poder. Ala epsester dunami. Mas recebereis poder. Ebeltontus tu agiu pneumatos. Ao descer o Espírito sobre vós. Não subestimes o Evangelho. O Evangelho é poder. É uma dinamite. No Egito, Deus mostrou o seu poder. E no nosso tempo, Deus conta com você para que o seu poder seja mostrado para o mundo. Não se envolva, não se venda, não negocie. Não deixe que as negociatas do mundo atinjam a tua vida. Ser fiel até a morte. Dar-te a coroa da vida. O Evangelho não é coroazinha colorida. O Evangelho é cor de sangue. Escarlate. Deus te abençoe. Forte abraço. E que o Eterno te guie e te guarde. Não deixe de estudar a Bíblia. Continue.